Continuando, a sexta parte agora. O paciente, todavia, estava também familiarizado com o fato de que os ratos são portadores de perigosas doenças contagiosas. Portanto, ele podia empregá-los como símbolos de seu pavor, bastante justificável no exército, de uma infecção sifilítica. Antigamente, sífilis era uma doença muito comum, passava por transmissão sexual. Esse pavor ocultava todas as espécies de dúvidas relativamente ao tipo de vida que seu pai levara durante o tempo de seu serviço militar. Por outro lado, em um sentido diferente, o próprio pênis é um portador de infecção sifilítica. Dessa forma, ele podia considerar o rato como um órgão sexual masculino. Havia uma outra designação a ser encarada desse modo, de vez que um pênis, abre parênteses, mormente o pênis de uma criança, fecha parênteses, pode ser facilmente comparado com um verme. E a história do capitão fora a respeito de ratos que se enfiavam no ânus de alguém, exatamente como as grandes lombrigas lhe fizeram quando era criança. Assim, a significação de ratos como pênis baseava-se, uma vez mais, em erotismo anal. Quando eu falar instinto aqui, porque eu vou estar lendo instinto, eu percebi que não, eu esqueci de consertar, é pulsão anal que ele está falando aqui, tá? Não é instinto. Assim, a significação de ratos como pênis baseava-se uma vez mais em erotismo anal. E além disso, o rato é um bicho sujo, que come excremento e vive em esgotos. Toda essa parte, excremento, ânus, dinheiro, sujeira, isso tudo é esgoto, é da libido anal, da chamada fase anal. Né? É quando a libido está passando por essa região da criança, né? do corporal. É quando começa a ter o treinamento dos esfíncteres, quando as crianças são desfraldadas, começam a usar atualmente, né? As calcinhas, os meninos começam a usar, os meninos começam a usar as cuequinhas e tal, porque já fazem no piniquinho, as coisas que tem que fazer e tal. Talvez seja desnecessário mostrar em que escala uma extensão do delírio de ratos se tornou possível em virtude desse novo significado. Já falei para vocês que delírio é uma historinha construída. Por exemplo, tantos ratos, tantos florins, poderia valer como uma caracterização excelente de determinada profissão feminina que ele detestava em particular, que eram as prostitutas, né? Por outro lado, certamente não há que encarar com indiferença o fato de que a substituição de um pênis por um rato na história do capitão resultasse numa situação de relação sexual per annum, ou seja, anal, que não podia deixar de ser para ele particularmente revoltante quando em conexão com seu pai e com a mulher que ele amava. E quando consideramos que a mesma situação foi reproduzida na ameaça compulsiva formada em sua mente, depois de o capitão haver feito seu pedido, na página 172, forçosamente nos lembraremos de algumas maldições em uso entre os eslavos do sul.
Os termos exatos dessas maldições constam da revista Anthropophyteia, 1905, páginas 421 e seguintes, editadas por F. S. Krauss. Ver na página 310. Teve uma nota que eu pulei aqui, eu vou voltar aqui antes. Quando ele fala do vive em esgotos, né, do excremento e tal, o Freud põe uma nota diz o seguinte, nota 1, da página 216. Se o leitor se sente tentado a abanar a cabeça diante da possibilidade de existirem tais saltos de imaginação na mente neurótica, posso lembrá-lo de que os artistas se aproveitam algumas vezes dessas fantasias extravagantes, por exemplo, como as diableries érotiques de Le Poitevin. Bom, continuando lá onde eu estava, depois que eu falei dos termos exatos das maldições e tal. Ademais disso, todo esse material e outros mais foi entretecido nas discussões sobre ratos por trás da associação encobridora. Heiraten, casar. A história da punição com ratos, conforme nos mostrou o próprio relato do paciente acerca do assunto e sua expressão fisionômica quando me repetia a história, inflamara todos os seus impulsos precocemente suprimidos de crueldade, tanto egoísta quanto sexual. Contudo, malgrado todo esse rico material, não ficou esclarecido o significado dessa ideia obsessiva, até que um dia emergiu na análise A Mulher-Rato, de O Pequeno Eyolf, de Ibsen. E foi impossível evitar a interferência de que, em muitas das formas assumidas pelos seus delírios obsessivos, os ratos tinham ainda outro significado, ou seja, o de crianças. Aqui uma nota. A Mulher-Rato, de Ibsen, certamente pode se derivar do lendário flautista de Hamelin, que, primeiro, atraiu os ratos para dentro d'água e depois, utilizando o mesmo recurso, atraiu as crianças para fora da cidade para não mais voltarem. Do mesmo modo, também o pequeno Eyolf atirou-se dentro d'água, enfeitiçado pela mulher-rato. Geralmente, nas lendas, o rato surge não tanto como uma criatura repelente, mas antes como algo estranho, como um animal quitônico, quer dizer, da terra, digamos assim, e é empregado para representar as almas dos mortos. A gente hoje acha rato uma coisa mais... Mas é que nas casas antigas tinha rato, muito rato. Então, o rato era uma figura usual, sabe? É preciso situar essa situação aí. Bom, seguindo o parágrafo. Investigando acerca da origem desse novo significado, imediatamente deparei com algumas das suas raízes mais primitivas e importantes. Certa vez, visitando o túmulo de seu pai, o paciente vira um grande bicho que ele imaginou ser um rato passando em carreira pelo túmulo. Nota 3, sem dúvida, uma das numerosas doninhas que se encontram no... não sei o nome. O cemitério principal de Viena. Não vou conseguir pronunciar essa situação aqui. Vocês leiam.
Ele supôs que o bicho tivesse, na realidade, saído do túmulo de seu pai e tinha acabado de devorar uma parte de seu cadáver. A noção a respeito de um rato está inseparavelmente comprometida com o fato de que este possui dentes afiados com os quais rói e morde. Nota: comparar as palavras de Mefistófeles quando deseja passar pela porta guardada por um pentagrama mágico. Para vencer desse umbral a magia, ter dentes de rato, preciso, todavia, conjura um rato. Outra mordida e a coisa já está feita. Isso é do Fausto do Goethe, na parte 1. A cena da adega de Auerbach. Os ratos, contudo, não podem ter dentes tão afiados, ser devoradores e sujos impunemente. São cruelmente perseguidos e impiedosamente mortos pelos homens, como o paciente muitas vezes observara com grande terror. Com frequência havia-se apiedado das pobres criaturas. Ele próprio, porém, tinha sido um sujeitinho asqueroso e sujo, sempre pronto a morder as pessoas quando enfurecido, e fora assustadoramente punido por tê-lo feito. Página 208. É bem verdade que ele podia ver no rato, abre aspas, uma imagem viva de si mesmo. Nota 2. Essa aqui é do Fausto do Goethe. Pois vê no entumecido rato de si mesmo o vivo retrato. Desculpem, agora sim que é do Fausto, parte 1, cena da adega de Auerbach. Foi quase como se o próprio destino, quando o capitão lhe contou a sua história, o estivesse submetendo a um teste de associação. O destino lhe apresentara um desafio, uma palavra estímulo complexa, e ele reagira com sua ideia obsessiva. Parando aqui, a sexta parte.